Oi, gente, voltando aqui com mais uma aula de história. Meu nome é Andrei, para quem não me conhece, e hoje a gente vai tratar de um tema muito decisivo para o vestibular de vocês. É o tema que mais cai no Enem em vestibulares como um todo. Se você vai prestar para a UERJ, em São Paulo, no Rio Grande do Sul, Minas Gerais, no Amazonas, não importa. Era Vargas é o tema que tradicionalmente mais cai nos vestibulares do Brasil. Então, é muito importante vocês terem em mente os acontecimentos que vão acontecer aqui agora, que vão ser descritos aqui agora, porque eles certamente serão muito decisivos para o desempenho de vocês nas provas. E além disso, a Era Vargas é um período muito decisivo para a história do Brasil. Deixa eu começar logo a transmissão de slides aqui. Eu dei o nosso título dessa aula para gente, o título da nossa aula, de Nascimento do Brasil Contemporâneo. Vocês sabem que na história, normalmente a gente trabalha com períodos de tempo muito longos. Ou seja, 200 anos é pouco para a gente que estuda história. A gente normalmente pesquisa... tem gente que pesquisa Idade Média, coisa de 1000 anos atrás, 2000 anos atrás, Idade Antiga. Então, 1930, que é quando o Vargas assume, normalmente é descrito como o começo do presente, do tempo presente brasileiro. Pode parecer muito para quem não é da história, mas é um tempo muito, muito, muito recente, 90 anos só. Isso, sou de história, mas acertei, 90 anos só. Fez nem 100 anos ainda que o Vargas assumiu. Então, esse período, além de ser muito importante para a política, é muito decisivo para o Brasil enquanto nação. O nascimento do Brasil contemporâneo, por quê? Porque a nação brasileira, da forma que ele está estruturada hoje, ela começou a se desenhar na época do Estado Novo. Não seja, não tem nada a ver com o Brasil Império que a gente viu anteriormente. Não tem nada a ver com a Primeira República que vimos anteriormente. O Brasil, do jeito que a gente conhece hoje, com os problemas e defeitos, os métodos de resolução, foram decisivamente moldados aqui. E aqui também tem o resultado de muitos processos anteriores. Então, eu coloquei aqui a foto de uma menina escutando rock, pena que borrou um pouco, mas é porque é isso também, a tecnologia começa a se fazer cada vez mais presente nessa época. Mas, enfim, começando agora com os acontecimentos políticos. Bom, o Vargas assume na Revolução de 30. Como vocês sabem, as eleições na Primeira República, até 1929, eram totalmente fraudadas. E, enfim, a eleição de 1929 em particular, ela foi muito disputada porque Minas Gerais e São Paulo brigaram. E o Vargas, que era do Rio Grande do Sul, agora se aliou aos outros estados dissidentes da federação para tentar tirar São Paulo do poder. Eles não queriam que São Paulo assumisse a presidência da República. A Aliança Liberal, que é o nome do conjunto do Vargas, perde as eleições, perde para o Júlio Prestes, candidato Júlio Prestes. A Aliança Liberal perde, mas o vice, o candidato a vice do Getúlio, um homem chamado João Pessoa, que foi governador da Paraíba, é assassinado. E esse é o estopim que convence o Vargas a querer tomar o poder. Não foi um assassinato político, ou seja, não foi morto pelos oposicionistas dele da Paraíba, mas isso é uma longa história que infelizmente não vai dar pra gente entrar aqui. Mas então o Júlio Prestes deveria assumir como presidente, mas o Vargas pega um trem lá no Rio Grande do Sul e vem até o Rio de Janeiro, tendo conflitos pelo caminho, para assumir o poder. Na época, o Rio de Janeiro era a capital do Brasil. Então, depois de perder as eleições por pouco, o Vargas sempre titubeou muito para tomar decisões muito sérias. Ele finalmente decide assumir o poder e chega, efetivamente, depõe o presidente eleito, Júlio Prestes. Aqui eu trouxe uma foto para vocês na época da Revolução de 30. Vargas, esse baixinho aqui no meio, como vocês conseguem ver. Então, é certamente aqui o período mais importante da política brasileira do tempo recente, nos últimos 100 anos. É a Revolução de 30. Pronto. Passando para o próximo.
São Paulo, que era o estado mais poderoso da Federação Brasileira, obviamente não ia aceitar perder. Pô, eles ganharam as eleições. Primeiro que tem isso, foi uma eleição apertada, mas eles ganharam. Segundo, o bloco perdedor, liderado pelo Vargas, que era um político bem mais ou menos naquela época, não era grande coisa, foi lá e tomou o poder. Cara, os paulistas ficaram furiosos e, além disso, o Vargas nomeou uma série de interventores nos estados, ou seja, os governadores lá da Primeira República. Quem não viu ainda e tiver a oportunidade, eu explico o que é a política dos governadores nos vídeos anteriores. Esses mesmos governadores foram todos depostos no lugar, e no lugar deles foi colocado os interventores do Vargas. Em São Paulo, especificamente, colocaram um cara que nem era paulista e era militar ainda por cima. Os paulistas ficaram furiosos e aqui a Revolução Constitucionalista de 1932 foi o último conflito armado que teve no Brasil. Ou seja, teve revolta em São Paulo, deram um tiro contra o Exército Nacional, pegaram em armas efetivamente, mas não deu certo. Se você é de São Paulo, esse acontecimento é muito importante e o Vargas, ao contrário do resto do Brasil, é muito odiado em São Paulo, até hoje por causa desse acontecimento em específico. Uma aula de Era Vargas, né, no estado de São Paulo é completamente diferente da aula de Era Vargas do resto do Brasil, justamente porque eles foram o bloco que perdeu, o bloco perdedor, no caso. Ganhou nas eleições, mas não assumiu, e ainda por cima teve a sua revolta suprimida. Então a Revolta Constitucionalista de 1932 é certamente um evento muito importante. Como o Vargas ganhou? Como ele conseguiu apoio? Desde a época da Primeira República, uma série de grupos sociais estavam se sentindo muito menosprezados pelos políticos no poder. Eram eles quem justamente não era contemplado, as oligarquias menores, os industriais brasileiros que naquela época começavam a ganhar força, e os operários, que eram muito importantes, além da classe média, que ficava entre a pobreza extrema. De um lado tinha quem era muito pobre e quem era muito rico, ou seja, ficava exatamente no meio, que não era atendido por ninguém. Então, é importante falar isso porque isso demonstra outra grande habilidade do Getúlio Vargas, que é a habilidade dele de conciliar grupos diferentes. Ou seja, os industriais, que eram os patrões, se aliaram com os operários, que eram os empregados. Normalmente isso dá briga, mas eles se aliaram nesse momento junto com o Getúlio, porque era mais interessante para eles fazer isso. Demonstra uma grande habilidade, uma grande capacidade de negociação por parte do Getúlio, que conseguiu suprimir a revolta em São Paulo. Beleza, pessoal? Daqui a pouco a gente volta para o nosso próximo vídeo.